Boa noite a todos, irmãos encarnados e desencarnados, casa cheia hoje. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de caridade, amor e paz. O assunto que tocou para mim hoje é, além de extremamente gratificante, é vasto. Falar sobre o médico Jesus, que convenhamos que é o maior médico que existe na história deste planeta e também em outros planetas. Eu começo falando um pouco sobre o médico Jesus, fazendo uma citação do capítulo Mudança de Rumo do livro O Médico Jesus, do médium José Carlos de Luca. É médium e médico, José Carlos de Luca. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprenda a orar, a entender e auxiliar, e aprenda a preparar o coração para a grande mudança. Quando buscamos a ação terapêutica do médico Jesus, junto com isso, sempre está associado ao processo de cura, o processo de despertar. Não existe cura, mesmo através de Jesus, sem a nossa vontade. Jesus, quando fazia os seus milagres, há 2000 anos atrás, ele sempre perguntava: o que queres? Para o caso do paralítico que voltou a andar, ele perguntou: queres ser curado? E ao contrário do que muitos de nós pensamos, algumas pessoas curadas por Jesus voltaram a adoecer. Por quê? Porque seguiram os seus erros. Muito importante, quando a gente busca um processo de cura, é a gente se abrir para a necessidade de mudança. Cristo, ele opera verdadeiras maravilhas nas nossas vidas, mas ele não o faz sozinho. Se não houver o nosso consentimento, nada acontece. Quando nós estamos em um lugar que nos desagrada ou nos provoca algum tipo de sofrimento, qual é a nossa primeira reação? É nos afastarmos deste lugar, é deixarmos esse lugar que nos faz mal, ou uma situação que nos faz mal. Quando a gente pretende chegar em uma cidade, lá no norte, por exemplo, e pegamos a estrada errada, normalmente nós temos que nos dar conta, em primeiro lugar, que estamos na estrada errada. Depois nós temos que parar, pegar o nosso mapa da vida e descobrir qual estado nos leva para o norte. Se nós estamos indo para o sul e descobrimos que estamos errados, nós temos que parar e voltar para a rodovia correta. Nesse sentido, é sempre fica a pergunta: por que conseguimos sair de um lugar que não gostamos? Por que conseguimos mudar a direção da estrada que estamos, mas muitas vezes não conseguimos mudar coisas simples em nós mesmos e que sabemos são necessárias? Por que conseguimos sempre fazer coisas externas e poucas coisas internas, e que nos são necessárias muitas vezes? Se tivermos de mudar mesmo, será que não arranjaremos algumas desculpas? Será que não, sabendo que teremos vontade de mudar, não arranjaremos sempre a desculpa de um compromisso, de uma pessoa, de uma situação do trabalho, ou mesmo de uma outra pessoa? Nas enfermidades acontece a mesma coisa. A doença é um aviso, uma informação de que nós estamos dirigindo na estrada da vida erroneamente. E essa direção que a gente vai ter, ela pode se tornar perigosa, porque nós podemos nos acidentar numa das curvas da vida.
se não fizermos o retorno, se não fizermos uma conversão, se não desacelerarmos o nosso carro da vida e mudarmos a direção, corremos o risco do acidente. Se continuarmos correndo, o risco do acidente é maior ainda. Eu trago aqui as palavras de um médico indiano chamado Dr. Deepak Chopra. Ele é um médico famosíssimo, indiano radicado nos Estados Unidos. Ele se formou em medicina pela Universidade de Nova Delhi e ele é professor de uma ciência chamada Ayurveda, que não é nada mais, nada menos do que um sistema da medicina indiana, veja, um sistema da medicina indiana que trata o equilíbrio entre a mente, o corpo e a alma. Isso nós estamos falando de medicina. O médico e outros médicos de sua equipe que se dedicam a isso na Índia. Ele também leciona sobre espiritualidade e medicina corpo-mente. E aí ele tem um ditado muito interessante: você é seu médico. Viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células do corpo anseiam por corrigir. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. Existiram casos na medicina em que pessoas que souberam que estavam com câncer, por exemplo, em estágio avançado, souberam de novos medicamentos ultra eficazes no tratamento do câncer. E elas pediram para seus médicos que elas pudessem utilizar esse tratamento. Alguns dos médicos lhe deram um placebo na Índia e disseram para elas: só tome meio comprimido, porque este remédio é muito forte. Nós lembrando, era placebo. O resultado foi que a maior parte das pessoas se curaram do câncer, acreditando que estavam tomando um remédio altamente eficaz. Uma delas, interessantemente, leu mais adiante que este medicamento ele não tinha o efeito prometido. Isso foi um ano depois. E essa pessoa que leu faleceu de câncer em 6 meses. O câncer voltou e exterminou a pessoa. Então a gente vê por aí que muitos dos nossos males, eles não são somente físicos. Os males são espirituais. E é uma decisão nossa sofrer pelo comodismo ou curar os nossos males. Para isso, a gente precisa ter uma coisa chamada confiança. E confiança está diretamente atrelada a uma palavra chamada fé, sobre a qual falamos aqui semanas atrás, o poder da fé. Nunca é tarde para mudar de caminho, por pior que sejam as estradas que passemos. Jesus não desiste de nós. A doença é um chamado para retornarmos ao caminho do bem. Há 2000 anos, o médico Jesus está junto de nós, nos apoiando e nos curando. E nós temos que estar prontos para colaborar com ele. Você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa, autodesprezo? Se sim, tem experimentado os reflexos desses sentimentos negativos que intoxicam o nosso corpo espiritual e que se refletem no nosso corpo físico. Chegou a hora da gente experimentar o amor como um elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Quando nós distribuímos bondade, doação,
perdão, alegria, quando nós distribuímos paz, compaixão, nós praticamos o amor. E quando nós servimos ao bem, quando nós fazemos uma ação ótima, o que ela traz para nós? Uma satisfação inigualável. Uma satisfação não só de dever cumprido perante Deus, mas ela traz também amor. E o melhor de tudo, ela traz amor próprio. Quantos de nós já fomos ao médico porque estávamos com gastrite, né? Doença corriqueira entre os seres humanos. E aí chegamos no médico, explicamos tudo, né? E o médico diz: o que tu normalmente come, né? Aí a gente diz: eu como pururuca, eu como tocinho, como torresmo, e no final do dia eu tomo uma dosezinha de licor, todo dia, né? É um hábito. Não, mas a tua alimentação está muito errada, tu vai a partir de hoje comer chuchu. Quem não gosta de chuchu, o gosto bom que o chuchu tem. Mas a gente sempre come chuchu temperado porque a gente gosta do tempero do chuchu só. E aí ele diz: não, tu vai comer chuchu, vais tomar, antes era omeprazol, tu vais tomar pantoprazol a partir de hoje, daqui a 60 dias tu volta para a gente ver como está a situação. E aí a gente vai lá, toma pantoprazol, come chuchu adoidado, e aí o pantoprazol acaba, o chuchu também, e a gastrite volta. Aí a gente volta lá no médico e diz: doutor, não funciona o tratamento. Aí o doutor pergunta: diz uma coisa, como é que é a tua vida? Tu é muito nervoso? Doutor, eu sou muito nervoso. E tu te estressa todo dia, doutor, ou é no trabalho, ou é no trânsito, nosso trânsito calmo, ou é no trânsito, ou é um estresse com a família, ou um estresse com a esposa, com o marido. E o casamento já é comprovado, ele faz com que o ser humano dure em média 5 anos a mais. Pensem bem nisso. E aí o médico diz assim: teu problema é de fundo nervoso. Vai para casa, toma pantoprazol, come chuchu e toma Lexotan. E aí a gente vai para casa, toma Lexotan, come chuchu, toma pantoprazol, e a gente sente um certo alívio na gastrite. Por que a gente sente um alívio na gastrite? Porque o Lexotan, ele trata a ansiedade e a depressão. Os remédios mais vendidos no mundo hoje são para combate de pressão, colesterol, diabetes e ansiedade, depressão. E os médicos, eles já tratam fibromialgia com antidepressivo. Porque cada vez mais os sintomas do corpo estão relacionados com doenças da mente. E para nós espíritas, doenças do espírito. Quando nós viemos ao centro espírita e recebemos o passe, nós recebemos uma gama de energias muito grande, positivas. Mas o passe atinge o perispírito. O que cura o nosso espírito são duas coisas: a fé que a gente tem em Jesus e em Deus, e a outra que nos cura somos nós mesmos, é a nossa vontade. Isso demonstra que cada vez mais nós devemos nos preocupar em tratar as doenças da alma, para que o reflexo positivo desse tratamento recaia sobre o nosso corpo. E quando a gente fala em se autocurar, a gente nunca pode esquecer que a gente tem que perdoar para se curar. E a gente tem que parar, quando a gente faz aquela reforma íntima, e se perguntar: a quem eu devo perdoar? Não, mas eu não tenho inimigos. Não. A quem eu devo perdoar? Ao meu vizinho, a pessoa que eu passei ontem e destratei, ao meu colega de trabalho, minha mãe, meu pai?
minha irmã, meu tio, meu cachorro, a quem eu tenho de perdoar? E muitas vezes nós viemos aqui na casa procurar a desobsessão. E muitas vezes nós despertamos o processo de obsessão, dependendo de como nós agimos com nós mesmos. É importante a gente salientar que, por mais que a medicina avance, nós não temos um remédio que nos faz não ter culpa. Nós não temos um remédio que nos faça amar. Esses sentimentos, eles têm que ser despertados por nós mesmos. Somos nós os donos da nossa vida. Somos nós que decidimos muitas vezes pelo nosso destino. Nós temos hoje no mundo índices altíssimos de suicídio. E nós temos o suicídio indireto, que também gera uma responsabilidade e que nós provocamos no nosso corpo, neste tempo que Jesus nos forneceu ao longo dos anos. Quando nós desequilibramos a nossa vida. E eu seria anticaridoso eu perguntar: alguém aqui já se estressou um dia? Já. Alguém já teve ansiedade? Eu já. Alguém já ficou muito incomodado por causa do trânsito? Eu já. Alguém já teve gastrite? Eu já. Nunca? Olha, felizardo. Alguém já teve doença da alma? Preocupação? Antecipação do sofrimento? Eu já. E o maior exercício que eu tenho feito na vida é para me curar desses males. E uma das melhores coisas para a gente se curar desses males é conversar com o maior médico que existe no universo. Um dos, né, que temos mais. Mas um dos maiores médicos, Jesus. E não necessariamente eu tenho que rezar, eu posso conversar com Jesus. Assim como eu posso conversar comigo mesmo. Posso me colocar em frente ao espelho e dizer: tu está sendo bom? Está sendo bom contigo mesmo? Tudo que tu está fazendo está só te favorecendo ou está te prejudicando? No dia a dia, quando existe uma situação branda na nossa frente e a gente transforma aquela situação em algo extremamente terrível, nós estamos nos dando a oportunidade de sofrer, ao passo que nós poderíamos enfrentar aquela situação de forma muito tranquila, não judiando de quem? Dos outros e de nós mesmos. Os espíritos, quando indagados, eles nos dizem que os seres humanos são como crianças no berçário, que quando estão com fome choram, quando alimentadas ficam quietinhos, dormem, quando acordam choram, quando fazem cocô choram, quando fazem xixi choram, quando sente falta choram, e quando estão com sono choram. E quantas vezes a gente vê os processos de doença se agravando pela vontade própria? Por exemplo, uma criança fica doente, a mãe já não vai trabalhar, ela tem febre, 37, a mãe não vai trabalhar. A avó vem e diz: meu Deus do céu, febre, enrola o pano com álcool no pescoço e bota essa criança na cama, sendo que a criança está brincando, se divertindo. E aí vem o pai e põe a criança no colo: vem cá, vou te dar um carinho. A tendência dessa doença é diminuir ou agravar, uma vez que nós estamos fomentando aquele estágio de doença e dizendo: ó, tu ficou doente, vem cá que vai receber toda a atenção que eu não te dei a semana inteira. E o ser humano, por si, muitas vezes,
ele acaba, quando na doença, sofrendo muito mais pela consequência da doença e procurando muito menos a necessidade da melhora. A pergunta que fica quando a gente está num estágio de nervosismo muito grande, que a gastrite está bombando, está quase se transformando em aquela úlcera. A pergunta que fica é: de quem é a culpa? É do nervoso, da nervosa ou da gastrite? Porque a gastrite, ela está instalada, ela é só o reflexo do sistema nervoso. O sistema nervoso é de quem? É do ser humano. E muitas vezes o ser humano vai lá e diz: a minha gastrite não está tanto assim, vou dar uma aumentada. Ele vai lá e se preocupa mais um pouco, fica mais nervoso. Sempre dizemos que o maior exercício é a gente ir para o trânsito. Porque eu conheço dezenas de pessoas que dizem assim: eu sou extremamente calmo, eu sou controlado e equilibrado. Aí sentou o volante, acabou o equilíbrio, o controle e a calma. Quando perguntado aos espíritos sobre como o homem pode se curar de seus males, os espíritos sempre respondem a mesma coisa: conheça-te a si mesmo. Naturalmente estão nos dizendo que a cura está dentro de nós. A cura de uma enxaqueca, a cura de uma gastrite, a cura de um câncer, a cura muitas vezes de uma doença terminal. Muitas vezes a gente vê uma pessoa desenganada pela medicina e ela vai lá e dá a volta por cima e volta para a vida. E aí a pergunta que fica é: se eu posso dar a volta por cima numa doença terminal, por que eu não posso curar minha gastrite? Por que eu não posso curar minha enxaqueca? Por que eu não posso curar o meu mau humor? O meu sentimento negativo, que tantas pessoas experimentam sem necessidade. O ser humano, ele tem um poder de decisão incrível. Ele decide sobre a sua própria vida. É o seu livre-arbítrio. Se ele resolver tirar a sua vida, muito provavelmente ninguém vai impedir. E aí, quando o ser humano resolver curar a sua vida, ninguém pode impedir. A decisão é nossa. Ou a gente vai para frente ou engata a marcha ré. Ou a gente adoece ou a gente se cura. Está nas nossas mãos. Quando nós exprimimos amor, o nosso cosmo orgânico, ele vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Se você procurar o médico Jesus, convença-se de que ele não tem outra receita a lhe dar, senão você colaborar consigo mesmo. O médico Jesus, ele sempre deseja curá-lo, mas é necessário que a gente crie. Jesus tem um poder enorme, todos nós sabemos disso. Há 4 milhões e meio de anos atrás, ele estava trabalhando na criação do nosso sistema solar. Imagine o poder que esse cara tem, mas ele não nos cura se a gente não quiser. O mero ser humano. Quem se permitiu e quem se permite adoecer tem todo o poder para neutralizar a doença. Nossa. Eu encerro esta palestra com a seguinte sugestão: a doença surge porque em algum momento a sua luz deixa de brilhar e a negatividade escurece o caminho. A enfermidade é um quarto escuro. A gente tem que pôr a mão no interruptor da positividade e da esperança.
e acender essa luz com a fé em si mesmo e a fé em Deus. A gente tem que recuperar o entusiasmo pela vida, por mais que ela se demonstre ruim. E assim, logo mais, a luz da saúde brilhará para todos nós. Essa luz já existe em nós, já nos pertence por herança divina. É só a gente acender.